Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no nosso livro de produção de texto, tá? Nós paramos na página 170. Então vamos lá. Observe o trecho de um livro escrito com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre um grave problema social, o trabalho infantil. O médico me proibiu de mexer com fumaça, pois já tive pneumonia. Mas meu pai não aguenta trabalhar sozinho. Desde os 7 anos eu ajudo ele. Comecei fazendo porta de forno. Depois aprendi de tudo. Tem de transportar lenha, botar fogo, esperar esfriar e retirar o carvão. Então, nós percebemos que tem algumas palavrinhas aqui destacadas, tá? Que significado a palavra mexer apresenta nesse contexto? Quando fala mexer com fumaça, significa ter contato. Leia as frases e escreva o significado do verbo mexer em cada uma delas. Seu tio é tão engraçado, ele mexe com todas as pessoas. Nesse sentido, a palavra mexer foi usada no sentido de brincar, caçoar, provocar, tá? Ele caçoa, ele provoca todo mundo. Ouvi dizer que a irmã da Paula mexe com a advocacia. Nesse contexto, a palavra mexe significa trabalhar, tá? Ela trabalha com a advocacia. Em qual dessas frases o verbo mexer apresenta o mesmo sentido presente no trecho acima? A frase ouvi dizer que a irmã Paula mexe com a advocacia. E outros significados você conhece para o verbo mexer? Então vamos lá. Tem o sentido de revirar ou misturar, sentido de fazer entrar em movimento, alterar ou fazer modificações. Que sentido o termo botar apresenta nesse contexto? O sentido de colocar, pôr. Que outra palavra pode substituir adequadamente o verbo botar nesse trecho? Pôr, colocar, tocar ou tacar fogo. Na página 180, eu tenho uma tirinha, tá? Nós devíamos montar um time de futebol, Marcia. Não podemos, senhor. Não temos figurinos. Uniformes, que seja. Que semelhanças há entre o sentido expresso pelas palavras figurinos e uniforme, né? Por que elas confundiram? Porque ambas essas palavras se referem a um tipo de vestimenta, um tipo de roupa, tá? Por que Paty corrige Marcia quando ela diz que o time não tem figurino? Porque os figurinos são roupas utilizadas em espetáculos de dança ou teatro ou cinema, né? Já as vestimentas de times esportivos são chamadas de uniformes. Que efeito a troca de palavras causa na tirinha, né? Em vez de usar uniformes, a personagem usou figurinos. Qual é o efeito disso? Isso acaba provocando um certo humor na tirinha, tá? Leia na tirinha a seguir uma conversa entre o ratinho Níquel Náusea e a ratinha Gatinha. O níquel tá lá roncando, né? Falando a língua dos dorminhocos. Aí a gatinha fala: o níquel fala dormindo. Vai deixar um pontinho, pontinho, um segredo. Ele continua lá, né? Clark Kent é a identidade do super-homem. Aí ela fala: bah,
como se todo mundo já soubesse disso, né? Identifique qual das palavras a seguir é a mais adequada para completar o sentido do que os personagens estão dizendo no primeiro e terceiro quadrinho, respectivamente. Então, qual palavrinha vai completar o primeiro e o terceiro quadrinho? Então, vamos lá. Vai deixar escapar um segredo, tá? E é a identidade secreta do super-homem. Então, marca, ó, escapar e secreta. O poema a seguir trata do lambe-lambe, fotógrafo ambulante que exerce sua função em praças, jardins e demais locais públicos. Esse profissional surgiu no Brasil a partir do século XIX, mas está em extinção por causa da modernização, perdão, da fotografia, tá? Se a gente parar para pensar, antigamente era muito mais difícil essa história de foto, né? As pessoas, olha, tinham que ir até uma praça pública para conseguir tirar uma foto. Hoje não. Hoje eu tenho, com o avanço da tecnologia, eu consigo tirar fotos no celular, né, na palma da mão. Antes de ter a maquininha digital, tinha um filme, eu tinha que comprar um filme para poder tirar foto, tá? E só tinha filme com 12, 24 ou 36 poses, imagina. O lambe-lambe lambe o tempo como se o tempo fosse uma bala, um doce, e vai pregando seus retratos. No canto da praça, um velho, hino, lado a lado, o mesmo desbotado sorriso. Observe uma definição do adjetivo desbotado. Então, desbotado quer dizer, disse da cor que não é tão viva quanto era antes, desmaiado, esmaecido e pálido, tá? Analisando o contexto em que esse adjetivo foi empregado no poema, é possível aplicar a definição acima a ele? Não, pois, segundo o contexto, o adjetivo está sendo usado no sentido figurado, tá? Ou seja, no sentido conotativo e significa sem graça, inexpressivo. Ao produzir ou ler um texto, é necessário observar o contexto, pois determinada palavra apresentar variação de sentido dependendo do contexto em que está inserida. Para escolher os vocábulos, é importante adequá-los também aos interlocutores. Exemplo, num contexto de uma conversa informal, o interlocutor é um amigo, estou falando com um amigo. Então, eu posso falar, e aí, beleza? Numa conversa formal, falando como, por exemplo, com um diretor de escola, eu deveria falar, bom dia, tudo bem? Então, olha a diferença. Eu estou adequando o meu vocabulário à situação comunicativa, ok? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.